já pra colocar. Vou ser sincera com você. Eu ainda, é porque eu comecei a estudar ano passado, né? Tipo, frenético e tudo mais. Só que esse conteúdo que eu te passei também, que é de gases, eu não estudei tanto. Que eu falei, não vai É. cair no vestibular. É um conteúdo bem, né, black, não vai cair, mas caiu na segunda fase da Unesp também. Uhum. Aí eu queria pedir sua ajuda também. Mas, tipo, atualmente hoje, assim, eu tô voltando a estudar real agora, assim. Porque, tipo, eu tive que me mudar, várias coisas assim, transição e tudo mais, que acabou meio que atrapalhando essa rotina de estudos. Mas agora eu tô tentando me organizar. Tô vendo alguns aplicativos pra, tipo, organizar, estudar, essas coisas. Mas ainda não tá Uhum. tão firme quanto eu queria, mas tudo bem. Agora com a quarentena, então, né, a gente não sabe mais. Realmente. Tem que arrumar uma rotina aí até, né, eu sei como é que é. Eu também aqui estou meio enrolado com essa. Loucura, Nem a né? minha, nem a minha barba eu consegui fazer porque o meu barbeador quebrou e não tem arrumado. Nossa! Aí Pois dificulta, é, né? pois é. Uma hora resolve. Sim. Então vamos lá. Vamos lá. É a primeira vez que também que eu vou fazer essa aula online, tá bom? Então a gente vai Ah, se é? ajudando. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Você tem mais recursos no Zoom do que eu, porque você está no computador, né? É porque eu acho que pelo celular é mais difícil. Aqui, eu tinha É. visto aqui pelo Zoom que é até 40 minutos, tipo, Tá, gravando assim e tudo mais. Então acho vamos que lá. vamos, né? Tudo bem, vai. Então, como é que você está bem no início de gases? O que você já tem alguma noção? Como Eu, é que na você está verdade, fazendo? eu tô bem no início olha, de verdade, eu só lembro daquele pivote, pivate, alguma coisa. Que, PVT Povotó, que eles falam. isso aí, PVT Pivotó. Isso aí. Aham. Mas aí, eu só lembro dessa fórmula, só que eu não sei como usa, eu não sei pra Alô? que usa, eu não sei, sabe, essas coisas. O conceito da coisa você não Isso, pegou. ainda não sei. Isso, eu não me recordo. Eu, tipo, meio que. Sabe quando você pega informação e joga no lixo? Então, eu fiz isso. Então, o PVT Povotó aí, na verdade, é a Lei Geral dos Gases, né? O Uhum. que é PVT Povotó? Por que eles falam isso para decorar? Porque você tem PI, VI sobre TI igual a PF, VF sobre TF. Uhum. Teria pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, vai ser constante com a pressão final, volume final e temperatura final. Uhum. Agora, da onde isso veio, né? Como que essa fórmula chegou? Porque antes dela tem algumas coisas que caem no vestibular também, que é o início lá. A primeira coisa é saber o que é pressão, o que é temperatura, o que é volume. Tá. E as unidades que isso envolve, né? Por Uhum. exemplo, se eu falo em pressão, temperatura e volume são variáveis de estado. Né? Que aí, por isso que a gente usa aí o estado inicial e o estado final. São Então, lá tem variáveis uma de estado? variáveis de estado. Isso. Da, ma Pressão, isso, da matéria, né? Da substância? isso. O Ah, estado beleza. porque porque o estado, né? No Uhum. início de uma operação que você vai fazer, de uma experiência, por exemplo, uma confinação dos gases, né? Uhum. Aí, a partir do momento que você vai começar a trabalhar com esse gás, quando ele está no recipiente, você está numa condição inicial e você vai chegar até a condição final que você quer. Ah, tá E é bom. estado, porque do início até o final, você vai ter várias ocorrências durante esse processo. E em Uhum. cada momento você tem como verificar, como mensurar como que está lá essas variáveis dentro desse sistema que você está estudando, Uhum. gases. Tá. Então, primeira coisa é a pressão. Quando eu falo em pressão, você tem ideia do que você imagina que é uma pressão? Assim? Pressão, acho que eu imagino alguém empurrando alguma coisa, sabe? Tipo, pra pressionar, meio que tipo. Ou eu imagino, sei lá, um quadrado assim, e a gente É, pegando, sei lá, uma forma quadrada e a gente pega outro objeto de uma forma retangular, só que a gente faz pressão pra tipo, caber tudo no quadrado, só que não consegue. Meio que isso, tipo, eu imagino assim.
você tem uma boa noção disso, porque a pressão ela é exatamente isso, é a força que você exerce sobre uma Força. superfície de determinada área. Tá. Então, Uhum. é isso. Por exemplo, que nem você. Você está andando na rua, de repente você para. Né? Você fica em pé no ponto de ônibus, por exemplo. Uhum. O seu pé, ele tem uma certa área naquela superfície que é o solo. E o seu peso, a sua que seria a força-peso, né, que seria a sua massa vezes a gravidade, está exercendo uma pressão no solo, exatamente onde os seus pés estão apoiando. Uhum. Então, é força sobre área que a gente fala, que é a definição de Ah. pressão. Uhum. Né? E aí, por exemplo, você tem várias unidades de pressão. Né? A mais clássica, que é do Sistema Internacional, é Newton sobre metro quadrado, que vem da definição, que é força sobre área. Newton sobre metro quadrado? Que é Tá. conhecido como Pascal, né? Esse nome que foi o cientista que... Eu já ouvi falar disso. Tá Tá bom. vendo? Uhum. Isso é importante porque, assim, no vestibular vai cair essa brincadeira que eles fazem de colocar lá esse contexto de usar a Lei Geral dos Gases, o PI, Piviti Provotó, né, que o pessoal decora um pouco para decorar a fórmula, ele não é tão difícil. A partir do momento que você consegue fazer alguns exercícios, você pega até que bem rápido isso. A questão é que no vestibular eles brincam muito com unidades, eles sabem que é a dificuldade das pessoas. Que é mais complicado, né? Você vai ter que converter a unidade. Por exemplo, ele vai te dar a pressão em Pascal, vai te dar a temperatura em graus Celsius, vai te dar o volume em decímetro cúbico, metro cúbico. Como é que essa parte está para você? Nessas coisas assim de converter, é usado mais regra de 3, né? Ou tem outra forma, tipo, mais fácil? É regra de 3. O problema é que é até o que o Bruno estava questionando a gente hoje, né? Essa coisa entre memorização e saber, né? Né? Trabalhar com as coisas. Porque tem coisas que você acaba tendo que memorizar, não tem jeito. Por exemplo, você tem que saber, por exemplo, que 1 Pascal é isso, é Newton por metro quadrado. Isso acaba... Eu não tenho como te fazer você chegar a essa conclusão por lógica. Tem, a partir Entendi. do momento que eu falo que é força sobre área, né? Uhum. Aí você vai lembrar, força é Newton, metro quadrado vem da área. Uhum. Por que o metro quadrado é da área? Por que o Newton é da força? Então, isso Entendi. já está na sua Foi, cabeça. tipo, determinado e é isso. E é isso. Tá Não é que bom. foi determinado, é isso, mas é que para vestibular, para você ganhar tempo, como você tem milhões de outras coisas para pensar, você vai ter que associar isso. Porque, por exemplo, nós estamos falando de gases, que é uma matéria de química, né, que você está vendo Isso. Só que esses termos vêm a área, metro quadrado, é matemática. Uhum. Força, Newton, é física. E aí vai juntar tudo agora. Loucura. Então, Eu acho que é por isso, eu acho que é por isso que eu meio que desisti de estudar essa matéria. É loucura. eu não sei se aqui pelo Zoom a gente consegue mandar. Eu fiz um resuminho aqui e tirei foto. Tá Ai, que nos comentários. legal. Aí eu posso te mandar essas fotos. Eu não sei se eu consigo mandar daqui agora. Eu acho que você deve conseguir. Não sei se aí mostra pelo chat. Aí mostra. Chat. Isso. Tem participantes. Aí eu e você. Meio Não, que não tá mostrando. Aí qualquer coisa você me manda pelo. pelo WhatsApp. Depois. Isso. Porque como eu tô com o notebook aberto aqui, é mais. Tá. Aqui, porque aqui... tem um compartilhar aqui. Deixa eu ver. Tenta ver. Deixa eu ver aqui. Foto. Acho que tá. Permitir que os nossos fotos. Permitir. Acho que eu consigo. Peraí. Claro, sem problema. Legal. Essa foi? Foi, dá pra ver. Então Opa. agora tem outra. Acho que essa daí era a última. Peraí. Uhum. Estava fora de ordem. Eu te mudei a mesma de novo, né? Deixa eu ver se fica.
Ah, que legal. Deixa eu ver se dá para Então, aproximar. tá dando? Acho que não fica na tela, só fica quando você tá com a imagem mesmo. Ih, agora acho que foi. Foi? Foi. Ah, qual que você recebeu aí? Você recebeu todas as fotos? Ah, não, eu acho que melhor acho que mandar pelo WhatsApp, que daí eu consigo ver e falar com você ao mesmo tempo. Porque acho que só Tá. mostrou mesmo para você, só mostrou mesmo as imagens, sabe? Aqui não ficou Ah, tão. tá. Só mostra aquela hora e aí não foi Isso. mandado. Também achava que tipo mostraria, mas não. Não dá. Bom, só você botar a primeira agora e aí eu vou falando para você, e você consegue ver? Aí você não precisa ver Consigo, minha cara, mas você vê a foto. consigo. Tá, Uma boa. peraí. Deixa eu ver aqui. Aí, tá vendo? Sim. Então, aí você vê, eu estou falando de gases, aí eu falei aí do variáveis de estado, né, que tem a pressão, Uhum. temperatura, volume, e as unidades que a gente precisa saber que vai trabalhar nos exercícios que a gente vai fazer com gases, né? Tá Você está bom. vendo lá, pressão, um Newton por metro quadrado, que é igual a 1 Pascal, Pascal. uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, esses nomes são conhecidos, atmosfera Ah, esse eu é a lembro. pressão atmosférica mesmo, Aham. né? A nível do mar é uma atmosfera, né? Sim. Esse E é essa atmosfera quando a gente vai colocar em esse exercício, geralmente é ele que avisa, né? Ele que mostra para o exercício te atender. dá lá aquilo que eu falei, que pode acontecer, às vezes vamos supor, ele vai te dar lá, por exemplo, ele pode te dar 101,3 quilopascal, que Uhum. equivale a uma atmosfera. E aí todos o resto dos dados do problema, você vai ter que transformar a pressão em atmosfera, e ele te deu em pascal. Ah, tá Aí bom. você tem que saber essa relação para poder fazer essa conversão. Isso é mais Entendi. raro, mas não é tão difícil aparecer, não. Ah, tá bom. Então, o que tem aí nos gases, no estudo dos gases, que a gente tem temperatura, o que é mais peculiar para a gente, mais conhecido, é o grau Celsius, né? Uhum, sim. Só que isso é uma coisa que a gente tem que estar bem certo. A gente, sempre que for trabalhar com essas equações de gases, né? Lei geral do gases, a equação de Clapeyron, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? A lei de Uhum, Boole, Charles e Gay-Lussac, sempre a gente vai trabalhar com a temperatura em Kelvin, tá. porque a escala é feita por Kelvin, né? Que aí você sabe fazer essa conversão de grau Celsius para Kelvin? Sim, eu lembro um pouco. Tenho que relembrar, mas pô, dá pra. Que tá aí, se você olhar aí do É. lado, Uhum. temperatura em graus Celsius, mais 273, é o que você converte para Kelvin. Né? Uhum. E aí, Sempre vai as ser unidades, Kelvin, né? Sempre, sempre né? Kelvin. Sempre. Quando se envolve Kelvin. Não, quando se envolve temperatura, né? E a temperatura, quando você está falando em gases, né, é bom trabalhar com Kelvin. Porque quando você Beleza. coloca Kelvin, dá problema. Tá bom, Vai dar a resposta errada lá. tá bom. E a outra coisa, que é onde o pessoal mais faz confusão, é nas unidades de volume. Hum, Aí, tem que lembrar que quando a gente fala em volume, a gente está falando em 3 dimensões, né? Por isso que tem o metro cúbico, o centímetro cúbico, que a gente está falando. uhum. 1 litro, que é o mais conhecido, né? O volume é litro. Um Sim. decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? E que 1 litro tem 1000 ml. Aí é fazer Uhum. aquilo que eu falei, regrinha de 3 para fazer a conversão na hora que for trabalhar com essas unidades. Meu Deus, é muita conversão, cara. Preciso muito Muita treinar conversão. exercício. Pois é. Tem até um exemplo aqui, ó. Você está vendo aí, ó? Aham. Tem uma amostra de gás nitrogênio está submetida a 0,3 atmosfera em um recipiente de 2 litros. Mantendo-se a temperatura fixa, o volume é alterado até a pressão atingir 1,2 atmosfera. Qual é o volume final? Né? Aí, ó, Aí, ele está usando aqui a famosa lei de Boole, né? Que vai sim. definir uma massa fixa de gás a uma dada temperatura, que é uma transformação isotérmica, que esse é outro termo que a gente vai trabalhar, Uhum.
que é isotérmico, o iso vem do grego, que é igual, né? E termo vem de temperatura. Então, é temperatura constante, né? A pressão e o volume são inversamente proporcional, que é o que está nesse gráfico aí, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Eu não consigo, né? Podia ter uma ferramenta para eu ficar indicando assim com o dedo. Não, mas eu consigo ver, relaxa. Você vê que o gráfico é pressão sobre volume, né? Sim, aham. Pressão em relação ao volume. Aí, quando você tem aqui, ó, a P e V, você está vendo que está bem no meio da curva, né? Aham. Pressão, volume 1. Aí, o que acontece quando eu dobro o volume? Eu diminuo a pressão pela metade, tá vendo? É inversamente proporcional. Eu Ao dobrei o invés. volume, a pressão cai pela metade. Aí, quando eu diminuo o volume pela metade, eu aumento a pressão pelo dobro. Ela dobra. Uhum. Que faz sentido. Lembra de uma seringa, do êmbolo que a gente está falando? Você pega uma seringa, Sim. você puxa o ar, assim, né, a água, o líquido para tomar uma injeção, aí Aham. você está expandindo, a hora que você está puxando, está aumentando o volume, não O é isso? volume. Aham. A hora que você vai injetar esse líquido no corpo da pessoa, na injeção, você vai aumentando, diminuindo o volume e aumentando a pressão, que é a hora que você sente a picadinha lá. Ah, entendi. Ah, faz sentido. Vou colocar aqui. É, Então, faz é isso. sentido. Entendi. Aí, ó, você vê, esse primeiro exercício que a gente tem aí, tá dando para você ver bem ele aí, né? Uhum. Você vê P1, V1, P2, V2, porque ele só está falando da lei de Boole. O P-tipo lá, que é P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre Sim, T2, é é outro. porque ele é a lei geral que ele une outras leis, além da lei de Boole, a lei de Charles e Gay-Lussac, que é uma coisa que a gente vai ver já. Uhum. Você vê, aí você tem como que você faria esse exercício? Você anota primeiro os dados que ele deu. Ó, a pressão 1, que ele falou, uma amostra de gás nitrogênio está submetida a 0,3 atmosfera. Então, esse é o início. Tá bom. E um recipiente que tem um volume de 2 litros. Então, o volume 1 é 2 litros, porque esse gás está Uhum. ocupando esse recipiente, né? Uhum. Aí ele fala, mantém-se a temperatura fixa, né, que é uma transformação isotérmica, é a lei de Boole que a gente vai usar, o volume vai ser alterado até a pressão atingir 1,2 atmosfera. Então, o que eu estou Tá. fazendo com a pressão? Estou aumentando a pressão, certo? Saiu de Certo. 0,3, foi para 1,2. Uhum. Eu multipliquei por 4 vezes, eu quadrupliquei essa pressão. Então, esse volume, vai acontecer o que com ele? Ele vai diminuir, né? Sim. É inversamente proporcional. Então, se você aumentou a pressão em 4 vezes, o Vai volume vai diminuir diminuir 4 em 4 vezes. vezes também. Quando é vestibular e é teste, você já sabendo isso, você vai lá e fala, olha, a pressão subiu 4 vezes, o volume vai diminuir 4. Então, vou dividir 2 por 4, que dá meio. Você já mata se Tem você, essa né, lógica também. Aham. você já mata a questão. Agora, aqui, Sim. se for fazer uma prova dissertativa, você teria que fazer usando a fórmula, que foi a que a gente aplicou aí, P1, V1 igual a P2, V2, substitui os valores que você tem, você quer o volume 2, e aí você substitui na fórmula e chegou que é meio litro. Legal. Geralmente, quando a gente vai usar essa fórmula, é mais uma questão de tipo, tem esse volume, tem essa pressão, aí aumentei, diminui o volume, então qual é a pressão ou volume? É isso, mais ou menos, né? É isso. É Tá. isso que vai trabalhar. Ah, A maioria das questões de gases vai ser assim, tá? É? Vai trabalhar sempre com essa fórmula, a não Uhum. ser quando ele fala lá que se você olhar, bom, eu vou te mandar depois do WhatsApp, que aí Tá você vai bom, ver uma ótimo. porque tem essas 3 transformações, né? Você tem a transformação isotérmica, que é a lei de Uhum. Boole, que é 1V1 igual a P2, V2, e você vê que essa curva aí em formato de hipérbole, né? Que ela é Uhum. uma exponencialzinha aí decaindo, né? Enfim. Aí você tem as transformações isocóricas. Você lembra desses nomes? Esse isocóricas, não lembro desse. Isocórica, que é isovolumétrica ou isométrica. Isso é outra coisa, tem muitos sinônimos e cada prova às vezes vai te usar isso. Tem vestibular que vai falar Loucura. isocórica, tem vestibular que vai falar isovolumétrica, tem vestibular que vai falar isométrica, e então você tem que Tá bom. saber que é tudo sinônimo. Uhum. Então, a isocórica é volume constante. Aí, se você usar essa relação lá,
imagina aí o P1, V1, se você conseguir escrever aí, P1, Uhum. V1 sobre P1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se o volume for constante, vai ficar o quê? Você corta o volume. Aí vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. É isso? Uhum. Aí você Sim. observa aí que a pressão e a temperatura vão ficar diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar, é uma reta. Depois eu passo aqui para você vai ver. Tá bom. É uma reta que, entre pressão e temperatura, o gráfico de pressão e temperatura, e fica uma reta constante. Então, por exemplo, o que eu fizer com a pressão, eu faço com a temperatura. Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura, porque é diretamente proporcional, porque nós estamos falando de volume constante. Você mantém o volume. Você consegue Então, fazer isso no papel agora? Para ficar mais deixa eu ver. visível? Só para ver se eu entendi. Ou se eu não tô fazendo bobeira. Se conseguir, né? Se não conseguir, não tem problema. É isso aí, ó. Ah, tá. Transformações isocóricas, né? Que é a mesma coisa que falar isovolométrica ou isométrica. Aham. Porque Ah, ótimo. o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Ó, você observa aí no gráfico, eu até coloquei duas linhas, uma tracejada, e coloquei lá o 0 graus Celsius. Tá vendo? Sim. Aham. Porque você vê, essa relação de pressão e temperatura a volume constante é para a escala Kelvin. Porque aqui, ó, é onde começa a reta vermelhinha ali, é como se fosse aí você vê que sai da origem, né? Ponto 00, Sim. se for pressão zero, temperatura zero, você vai ter também, vai estar zero, né? Aham. E é uma reta que sai da origem, mas é porque a escala é Kelvin. Como a gente está mais habituado com grau Celsius, Engraçado. ele não sai exatamente o zero ali do grau Celsius seria 273 Kelvin. Loucura. Que aí já tá, né? Faz sentido. É, faz sentido. É isso daí. Por isso que esse tá. gráfico tem essa projeção aí, porque isso vale sempre que eu falei, né? Quando for trabalhar com gases, pensar na temperatura em Kelvin, para Entendi. não fazer confusão na vida. Essas transformações é mais um conceito pra gente, tipo, vincular no exercício, né? Tipo, se a transformação sei lá, tipo, iso alguma coisa, então é isso. Isso. Né? Tipo, Exatamente, porque você vai ver, ó, a isotérmica é a lei de Boole, porque eles fazem isso às vezes no vestibular. Eles vão lá falar, primeira coisa, quando cai gases, o cara já fica direto lá, né, o aluno está prestando vestibular, já fica desesperado, já pensa no P1, você pode até escrever P1, V1, P1, sim, igual P2, P2, P2. O povo já lembra lá, pivitiprovotol, já coloca o pivitiprovotol lá e já vai trabalhar. Aí você pode até fazer isso. Vai ter uma próxima foto que eu vou te mostrar depois. Você vai ver que funciona essas leis entre elas. Aí vai falar aí, quando é isotérmica, a gente usa a lei de Boole, que foi esse exercício que a gente fez agora, né? Quando eu falo isotônica, aí a gente tem aí a lei de Charles, que trabalha com volume constante. E quando eu vou falar isobárica, que é a pressão constante, é a lei de Gay-Lussac, né? Que são os cientistas que estudaram isso, por isso que ganharam o nome da lei deles, né? Entendi. E é o que você vê aí, né? Eles têm esse comportamento, né? A diferença aqui do Boole lá, as variáveis, você manteve a temperatura constante, né? E aí as variáveis de estado que sobraram para você trabalhar é pressão e volume, que são inversamente proporcionais, né? Agora, quando você mantém o volume constante, segundo o Charles, que ele estudou, que é a isocórica, aí você vai, as outras variáveis de estado que sobraram, que é pressão e temperatura, elas são diretamente proporcionais, por isso tem esse comportamentinho aí da reta. E quando é isobárica, a pressão é constante, você vai trabalhar com temperatura e volume, que são diretamente proporcionais, que é isso que ele está falando aí. Você tem algum exemplo para essas transformações isobáricas? Isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu... Igual, porque, tipo, eu consegui, como se fala, entender, igual aquele primeiro gráfico que você me mostrou,
mais sentido quando eu pensei, sei lá, na seringa, sabe? Ah, tá. Aí. Ah, entendi. Se for, já sei onde você quer chegar. Que é um exemplo mais prático. Isso. É. Imagina, então vamos pensar assim, até vou falar agora, é esse que eu tenho aqui, né? Vou te mostrar a foto, dá para falar dele. Galeria, essa foto aqui. Não é essa, peraí. Relaxa. Não, peraí, acho que é essa mesmo. Essa mesmo. Olha lá, ó. Uma amostra de gás encontra-se num recipiente fechado indeformável, né? O que você imagina com um recipiente fechado indeformável? Indeformável. Oi. Tá me ouvindo? Pode pensar por aí. Tô te falar. Um recipiente fechado indeformável? Eu imagino, sei lá, uma caixa fechada de aço. Isso, você pode pensar isso ou pensa nessas garrafas térmicas modernas que tem aí, por exemplo, que são boa, todas verdade. Uhum. que não tem vidro, né? Lembra que você vai lá, chinês agora tá vendendo muito isso, né? Você vai lá no verdade. Eles falam que é aquela que não tem vidro, não quebra, não sei o quê, né? Sim. Então, ela não é uma garrafa de inox, não é térmica. Então, se você colocar um gás ali dentro, ela não vai sofrer, ela não vai se deformar. Não é que nem uma garrafa PET, por exemplo, você coloca aí um refrigerante, se você tirar o gás do refrigerante, a garrafa fica molinha, né? Entendi. É que se deformar. Essa garrafa térmica de inox, não. Então, você imagina isso. Uhum. O que está querendo dizer aí? Ó, numa amostra de gás encontra-se um recipiente fechado e indeformável. Eita, sumiu a imagem. Apareceu agora ou não? Calma aí, acho que não apareceu mais. Acho que bugou, será? Deixa eu ver. Bugou? Apareceu? Eu tô agora aqui? tenta isso, agora você tá aparecendo de novo. Deixa eu botar lá a foto agora. Isso, boa. Agora apareceu de novo. Ah, tá. Vai. Então, tá vendo? Uma amostra de um gás encontra-se num recipiente, né? Fechado e deformável. A menos 73 graus Celsius e 60 quilopascal. Tá vendo? Se a temperatura for elevada a 77 graus, qual será a pressão? Aí, ó, você tem duas temperaturas. Sim. E deu uma pressão. E ele está pedindo qual será a outra pressão. Aí já é a dica de qual que é a unidade que está que é constante. No caso aqui é o volume constante. Porque ó, ele falou que você está vendo? Ó, nunca ele vai te falar. Às vezes ele vai ser bonzinho, falar. E vai falar. Isotórica, blá, blá, blá. Às vezes ele não fala nada. Ele só vai falar aqui, ó, num recipiente fechado e indeformável. Então você já imagina. Está fechado e indeformável. Quer dizer que o volume que está lá dentro não vai sofrer alteração. É constante. Tá, entendi. É isso que ele está querendo dizer. Então, lá, volume constante igual que vem do recipiente indeformável. Não sei se dá para você ler aí. Dá sim. Ah lá, então eu sei que é essa lei aí de Charles, de Charles, que é P1 sobre P1 igual a P2 sobre P2. Sim. Se você tiver embaixo a equação geral dos gases, tá vendo ali, ó? P1 sobre P1 igual a P2, V2. E sair não certo. Marcelo, não tô te ouvindo. Eu vou lá e corto o volume dessa relação. Aí só sobrou P1 sobre P1, P1 sobre P1 igual a P2 sobre P2. P2, aliás. Não sei se ficou claro. Acho que a minha... Aí cortou um pouco, né? Você tá me ouvindo? Tô claro. Não sei, é porque eu acho que... não, mas agora deu pra entender. Eu acho. É porque a minha dúvida era mais essa questão de tipo, quando é a pressão 1 e quando é a pressão 2, quando é a temperatura 1, quando é a temperatura 2. Tá. Então aí, ó, aí você tem que ver lá. No começo ele falou, você foi de menos 73 graus Celsius até 77 graus Celsius. Então, é razoável pensar que você aqueceu.
né? Entendi. Porque ele falou, se a temperatura for elevada até 77 graus Celsius, qual será a pressão? Você vê que a questão aí é sempre interpretação das coisas. Então, como que Verdade. eu resolveria o problema? Vou pegando dado por dado que ele foi me dando. Ó. Vou lá e leio. A amostra de gás encontra-se no recipiente fechado e indeformável. Bom, fechado e indeformável significa que não vai ter variação de volume. Porque eu coloquei lá, constante recipiente indeformável. Aí esse gás estava a menos 76 graus Celsius e uma pressão de 60 kPa, né? Se a temperatura for elevada até 77 graus Celsius, quer dizer, ele saiu de menos 73, então menos 73 é a minha temperatura 1. A minha temperatura 2 vai ser 77, que foi elevada até 77 graus. Ah, tá. Né? E aí ele quer saber qual que é a nova pressão. Aí eu vou usar a fórmula de P1 igual a P2 P2. Eu transformo aí, você pode ver que eu transformei as temperaturas para Kelvin, né? Menos 73 mais 273 deu 200 Kelvin. E 77 mais 273 deu 350 Kelvin. Certo? Aí, não, mas aí, por exemplo, nessa transformação para Kelvin, você transformou... Por exemplo, você transformou 73 Celsius, opa, em Kelvin, em Kelvin primeiro, ou você juntou todas as temperaturas e depois transformou em Kelvin? Eu não sei se tem diferença isso ou não. Você está olhando aí, né? Que eu coloquei, eu peguei os dados, P1 igual a 60 kPa. Aí a temperatura 1, ó, é menos 73 graus Celsius, né? Aí para transformar para Kelvin, o que eu faço? Eu somo 273. Eu já fiz a transformação aqui dos dados mesmo, tá vendo? Ah, tá. Aí eu somei para 200, aí deu 200 Kelvin, e a temperatura 2, 77, ele falou que ela foi elevada até 77, a temperatura 2, mais 273, que deu 350 Kelvin. Entendi. Passei direto aqui, tá? Aí depois que eu vou colocar, quando eu já fiz a transformação das unidades, aí que eu passo para a fórmula. Entendi. Você vê, por que aqui a temperatura, lembra? Toda vez que eu for trabalhar com gases, a temperatura tem 100 Kelvin. Porque aqui, você está vendo que ele deu a pressão em kilopascal? Aí ele não está falando que eu preciso transformar essa pressão em atmosfera, né? Que é o Sistema Internacional de Medidas. Mas a temperatura, porque se eu colocasse aqui os valores em graus Celsius, você ia pensar, tá tudo grau Celsius mesmo, né? Então eu posso colocar, porque já que eu trabalho com a mesma unidade... eu pensaria nisso. A princípio eu pensaria nisso. Exatamente, é o erro que quase todo aluno comete no vestibular. Por quê? Lembra naquela primeira foto que eu passei lá, que eu defini as leis, as transformações? Sim. Que tinha o gráfico, fiz o gráfico lá projetadinho, né? Que sempre você tem que levar em consideração isso, ele é constante, a temperatura e a pressão, né? Elas são constantes em relação são constantes variáveis de estado, né? E elas se relacionam na escala Kelvin. Porque se eu usar o grau Celsius, vai dar um valor errado. Nossa. Você vai ter lá que no seu vestibular vai ter uma alternativa com a conta usando as temperaturas assim. Vestibular, ó, só com as pegadinhas. Meu Deus do céu. Eles vão fazer a pegadinha. Aí você substitui aí na fórmula e você achou a resposta de 105 kPa. Então, tem que tomar cuidado. Isso tem que tomar cuidado muito no vestibular quando está trabalhando com essa parte de gás. Por isso que os alunos não gostam muito. Você tem que lembrar todo o conceito de transformação de unidade. É muito detalhezinho, né, cara? É chato, né? Nossa, é mais questão de exercício também, que eu acho que vai me pegar bastante, assim, tipo, quando eu praticar. E é prática, você tem que pegar, fazer bastante exercício e ficar lembrando sempre disso. Gases, viu gases, qualquer questão, falou gás lá, você já passa a temperatura, já põe na sua cabeça, temperatura Kelvin. Porque esses dois exemplos que eu passei de exercício aí,
são os mais simples, assim, estão usando aquelas leis, aquelas formulazinhas mais direto às leis, aplicação direta das leis, das informações sem isotôrica, isotárica ou isotérmica. Uhum. Agora, quando ele vai te falar lá aí tem aquele conceito de volume molar dos gases, lembra disso? Aquela história das CNTPs. Ah, complicado. Já ficou até com cara de quem, ai meu Deus, vai vir isso aí de novo. Então, porque essa parte vem até do cálculo estequiométrico. Né? Você lembra que tinha aquela relação? Sim, sim. Cálculo estequiométrico. Química, enfim, você tem que usar lá 1 mol, aí tem aquele número lá do Avogadro, que é 6, 10, 23, isso. Sim. Uhum. Então, 1 mol X gramas, qual que é essa X gramas? É a massa molar da molécula que você está estudando. Né? Não é isso? E aí está relacionado, pode também estar trabalhando com o volume molar, porque o molar vem de 1 mol, e está relacionado com condições normais de temperatura e pressão, que é as famosas CNTPs. Esse é um termo que sempre cai. Essa parte eu não lembro, preciso também estudar. Precisa estudar? Então, você quer tentar fazer exercício de novo com o PT1 aí, e a gente fala aí. Eu acho uma boa eu fazer esses exercícios já, tipo, dessa primeira parte, porque daí eu gravo mais, já entra na minha mente. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu falo pra você. Senão vai ficar muita informação, né? Senão eu vou ficar louca, eu vou ficar tipo... Aí, quando eu vou ver os exercícios, tô toda perdida. Quer ver, ó? Peraí, deixa eu fazer um exercício mais simples. Você tem algum exercício aí no seu livro ou não? Deixa eu ver, vou ver agora aqui também com você. Começo aqui. E você está fazendo cursinho ou está estudando por conta? Agora eu tô estudando por conta. Ano passado eu tava estudando no cursinho, tipo, eu saía do trabalho, ia pro cursinho e tudo mais, tava tudo frenético. Só que eu percebi que eu preciso mais praticar exercício do que propriamente ver aulas, assim. Óbvio que, tipo, igual essa parte de química, eu preciso estudar real, porque eu meio que, tipo, deixei de lado. Mas bastante coisa que eu tinha visto e revisto e tudo mais, é mais prática de exercício do que qualquer outra coisa assim. Entendi. Deixa eu ver um aqui. Vou pegar esse aqui, que acho que é mais simples também. Vamos lá. Vou ler para você também, para você saber. Uma amostra de um gás ideal a 27 graus Celsius apresenta a pressão de 3 atm. Se a temperatura for aumentada para 47 graus Celsius, qual será a nova pressão dessa amostra, sem variar o volume? Vou anotar aqui também. Tá bom. Ele falou que ela estava 27 graus Celsius. Isso, 27 graus Celsius. E tem a pressão 27, para 47 graus Celsius depois. E a pressão inicial era de quanto? Ele fala aí? A pressão inicial era de 3 atm. 3 atm. Então, aí como que você vai resolver? Tá, aí eu pensei, né, nessa pressão 1. Tem pressão e temperatura, né? Então a pressão 1, T1 igual a pressão 2, T2, né? Exatamente. Isso. Aí a pressão 1 é 27 graus Celsius com 3 atm. Ah, mas eu preciso, né? Esqueci que eu tenho que converter, né? Laia. Tá. Não vai dar problema. Mas aí eu já converto, então. É mais fácil eu converter já agora. É mais fácil. Você converte agora, porque se você colocar na fórmula e for converter depois, vai dar confusão.
Vai pior, bugar você tudo. vai bugar tudo. Tá. Como que, Coloca lá. como que converte mesmo que eu não lembro? Então, a temperatura, quando você vai transformar a temperatura de grau Celsius para Kelvin, você pega o valor de grau Celsius e soma 273. Valor de graus Celsius, que é 27 graus Celsius, mais Mais 200... 273. Ah, tá. 273. Que o zero absoluto, que é a temperatura que se imagina que a temperatura mínima que se consiga chegar no universo é o zero Kelvin, que é menos 273 graus Celsius. Uma coisa bem fria, né? Que é a temperatura do vácuo lá, que a gente imagina no espaço. Ah, tá. Por isso que você soma mais 273. Então aqui fica 300. Aí também 273. 47. 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 320. Isso. Boa. Aí faz a regra de 3. Vezes 3. Deixa eu ver aqui. 960. Deixa eu ver. 3.900. 069. 600. Deu o X. Não sei se deu o X certo a conta. Mas a pressão foi de 3,2 atm. Isso aí. Viu? Yes! Haha! Só substituir na fórmula. Se você fosse fazer agora essa conta, em vez de colocar Kelvin, colocar seu grau Celsius, você não ia chegar no 3,2. Além Ia de ser uma ficar conta ia ser mais difícil também, verdade? Você ia estar trabalhando com 27, 47, que não tem nem relação. Misericórdia. Sim. Olha, eu vou falar pra você, foi o primeiro exercício de química, de gases que eu fiz e acertei. Aí, Acredita? Tô falando sério. Não, é porque, tipo, acho que foi vagabundagem da minha parte também. Porque eu fazia, olhava assim e falava, não. Tá me ouvindo? Tô, agora eu vi. Então, pra mim era, tipo, muita vagabundagem da minha parte. Que eu lembro que, tipo, eu via os exercícios assim, via a aula e, tipo, ignorava total. Mas vou estudar dessa vez, porque, né, segunda fase tá aí de novo. Pois é, né? Tamo aí. Sim. E você quer fazer veterinária? Vou fazer veterinária? Química vai cair. Frenético. Vai cair muito. Na FUVEST também. A FUVEST na segunda fase tem Química, Física e Biologia como específica. Ah, é? Sim. Além de português e redação e inglês. Além de português e redação. As específicas são, né, preciso Química, estudar. Física e Biologia. Biologia pra mim é de boas, mas Física e Química é mais complicado, assim. Que eu vou estudar esse ano, se Deus quiser. Yes! Agora tem que aproveitar a quarentena aí, né? Pra estudar bastante. Verdade, agora eu vou me organizar certinho. Então tá bom. Então é isso. É isso, muito obrigada. Eu vou fazer alguns exercícios aqui, então. Aí qualquer coisa eu te mando mensagem. Tá bom. Tá bom? Beijitos. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, até mais. Bons estudos aí. Obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau. Tchau.